Olá pessoas, tudo bem? Estou eu aqui de novo, né, para mais um vídeo, mais uma vez. E o que nós vamos fazer? Continuar um pouco das sagas que estavam paradas, né? É, vamos relembrar as sagas que a gente parou, né? E hoje a gente vai continuar com The Walking Dead. Sim, que eu fiz só até a terceira temporada, eu parei, daí eu fiz outras coisas no meio do caminho, e foi pegando hype, né? Enfim, vocês sabem como é, né? Continuar The Walking Dead. O que a gente sabe que da última vez eles enfrentaram o governador, né? E o governador, né, perdeu toda aquele lugar que ele tinha lá, né? O pessoal conseguiu voltar pra prisão tranquilo. E a passa um tempo, né? A prisão se torna um lugar relativamente seguro, né? Eles estão fazendo plantação, o Rick já não tá mais tão assim, de lutar, de procurar problema. Eles estão focados ali em tentar sobreviver, né? Que já se passou mais ou menos um mês, quase 2 meses. Eu acho que eles estão sem arrumar problema, que tá tudo tranquilo até. Eles estão conseguindo lidar bem com a questão dos zumbis, né? Só que o que acontece? Que eles têm mais alguns sobreviventes, né? Alguns que vieram lá do governador estão aí junto. O que acontece? Um vírus começa a se espalhar entre as pessoas ali e começa a colocar as pessoas em quarentena, tá? E esse vírus, ele começa como uma gripe normal e ele vai evoluindo uma coisa e pode, sem tratamento, a pessoa acabar morrendo, né? E quando a gente sabe quando a pessoa vai de arrasta, né? Ela vira um zumbi. A voz tá meio baixa. Ela vira um zumbi. E é o que tá acontecendo. As pessoas estão morrendo por causa disso e estão virando zumbis dentro da prisão. E eles começam a ficar em quarentena, né? A Carol também, ela se apega, tá ensinando, além de aulas para algumas crianças, ela tá ensinando também a saberem se defender, né? Que a Carol, ela tá bem mais porradeira aqui, né? Ela tem uma evolução bastante bem grande. E é isso que faz ela acaba sendo guardiã de duas guriazinhas, né? A Mika e a Lizzie. E daí, caminhando, o Terrence, que era o irmão da Sasha, né? Acaba fazendo uma descoberta inusitada. O que aconteceu? Alguém pegou dois, não infectados, dois doentes, dois, três doentes, não lembro agora, pacientes doentes e, sim, tacando fogo neles, né? Terence descobre isso e tem alguém que tá tentando evitar que essa infecção se espalhe de outro jeito. Alguém que tá tomando medidas drásticas. E quem que é? A gente descobre que acaba sendo a Carol, né? Acaba sendo a Carol que tá tentando fazer uma coisa, mas o Rick fala que não é pra ela, não é pra ela tomar esse tipo de atitude, não é pra ela fazer isso. E o Rick meio que fica indeciso sobre o que fazer com a Carol depois que, vendo que ela teve a capacidade de pegar e fazer isso com pessoas que convivem com eles, mesmo eles estando doentes, entendeu? E fica nisso até o Rick descobrir o que ele vai fazer com a Carol. Porque eles precisam de suprimentos e coisas, porque a infecção está se espalhando muito rápido, muitas pessoas estão ficando em quarentena. O Russell está tentando, já que ele era veterinário, apesar de não ser médico, ele era veterinário, né? Ele tenta. Ele tá tentando cuidar do pessoal e tudo mais, e eles precisam de suprimentos. Eles vão enquanto o Rick decide que ele vai isolar a Carol, porque ela se tornou um perigo, né? Fazendo isso, então a Carol é mandada embora, é isolada, fica isolada, ela é mandada embora, fica isolada, né? Enquanto o pessoal procura suprimentos, o Rush e a Michonne procuram suprimentos, né? Uh, Michonne. Enfim, eles vão atrás de suprimentos para uma mecha na faculdade. Perdão.
O que tá acontecendo? A questão é que a doença tá piorando. E que tá passando, Glenn acaba ficando doente, a Sasha fica doente, sabe? Pessoas importantes ficam doentes. Isso que acontece, que tá acontecendo. E muitas pessoas que estão doentes há muito tempo já estão virando zumbi muito rápido. E isso causa um caos na zona que eles estão, sabe? E por isso que eles precisavam tanto dos suprimentos, porque eles não têm tantos recursos na prisão. Né? Querendo, apesar de eles terem tornado a prisão um lugar habitável, né? Construindo, colocando coisa de água, colocando, como é que é? Uma entrada para água, sabe? Eles colocaram esse entrada para água, eles fizeram plantação, eles fizeram um monte de coisa, assim, para tornar a prisão habitável. Eles estavam conseguindo. Até porquinho ali, até um porquinho tinha lá. Sim, eles conseguiram para ter carne, sabe? E mais a questão dos suprimentos ainda é uma briga, né? Porque querendo ou não, o mundo acabou, né? Bem dizer, o mundo não é mais o mesmo. Então não tem mais tantos recursos, não tem mais tantos lugares para ir de atrás. E acaba que, enquanto eles estão fazendo isso, nesse meio tempo, a gente acaba tendo flashback de uma pessoa um tanto inusitada. Quem? O governador. Sim. Que é que depois que da queda do lugar dele lá, né? Do governo dele, bem dizer, né? Ele começou a vagar, simplesmente foi quando ele conheceu a Lily, a Tara, o pai já pai deficiente delas, e a filha da Lily, a Megan. Elas acolhem ele ali, eles conversam, convivem um tempo, até o pai delas morrer e se transformar em um zumbi. Então ele leva ela junto, ele sai de lá, tá vendo? Não vai ter escolha, ele sai daquele prédio, leva ela juntos, até eles encontram um grupo do Martins, né? Que resgata eles, né? E leva eles junto. E o que é com uma condição de ele ser o líder, né? O governador ser o líder de novo. E o que acontece? O que acontece nesse meio tempo? Ele faz ele junta todo esse pessoal de novo, né? O governador junta todo esse pessoal de novo, toma o controle de tudo, porque é o pessoal que era armado, tinha bastante arma, bastante recurso. Ele captura a Michonne e o Herschel, tá? Que estavam procurando coisa, estavam procurando suprimento, se eu não me engano. Ele captura os dois. Por quê? O que ele quer? Ele quer vingança pelo que aconteceu, né? Ele quer vingança. E a gente sabe que ele perdeu muita coisa, né? Mas querendo ou não, ele é meio doido das ideias também. Ele não bate muito bem das ideias. Convenhamos, estamos de acordo? Estamos de acordo. O governador não bate muito bem, não. Também. E é isso que acontece. Ele leva os dois como refém, tá? Ele quer. Ele basicamente declara guerra ali agora. E usando a katana da Michonne, ele pega e mata o Russian de uma forma muito brutal. E é assim que simplesmente começa um confronto entre todo mundo, tá? Só que não. Ambos os lados perdem, né? Enquanto o governador tá lá, ele deixou a Lily e a Megan pra trás, né? Que é porque ele tá se envolvendo. E infelizmente a garotinha, enquanto tava brincando na terra, ela tinha um zumbi enterrado, acaba sendo mordida antes que a mãe dela consiga chegar a tempo. E ela leva a Megan pra. Ela acaba levando a Megan até o governador mordida, né? E ele simplesmente pega, abraça a guria e pei. É, exatamente. Obviamente, a gente sabe, né, mas que questão que depois que ela foi mordida não tem muito o que fazer, né? A gente sabe disso. Só que querendo ou não, quando é uma criança, a gente sente um peso muito a mais. Sente um peso muito a mais a fazer isso, a ver uma cena assim de zumbi e coisa, porque a gente é uma criança, sabe? E daí a gente sente, né? Querendo ou não, a gente sente o peso disso. E a prisão cai, né? Porque eles derrubam tudo, as coisas da prisão. E eles não veem outro meio a não ser sair, né? Da prisão. Então eles
começam toda uma coisa para tirar as pessoas que estavam doentes de lá do caminhão, né? Tirar as pessoas que estavam doentes para um ônibus, né? Para tirar todo mundo. O Glenn acaba tendo que ir no ônibus também, porque o Glenn está doente, a Sasha também está doente, né? E é o. E a prisão simplesmente cai. Muitas pessoas acabam morrendo, né? E o grupo, infelizmente, acabam se separando. A Beth, a Beth e o Darren acabam indo juntos. O Rick e o Cal também vai, porque com muito peso no coração, né? Muita dor, porque eles acham que a Judith, que eu não tinha citado até agora, né? Que é a filha do Rick com a Laurie, né? Lá da terceira temporada. Que ela acaba, quando ela dá a luz, ela acaba morrendo, né? E eles acham que um zumbi acabou pegando ela, porque eles encontram o paninho, um bebê conforto, né? A cadeirinha que eles usavam, manchada de sangue. E assim, eles partem juntos. A Michonne parte sozinha. Todo o grupo se separa. E é aqui que vai. O Cal e o Rick acabam indo numa casa para uma missão primeiro com o Rick, ele tá acabado, né? O Rick, ele tá acabado, ele simplesmente cai no sofá e apaga. Depois que ele e o Cal acabam discutindo e brigando, né? E ele tá ferido também, então ele simplesmente apaga. Cal, o qual olha as coisas ali ao redor na vizinhança, né? E ele perde o tempo pra um zumbi, acha uma lata gigante de brigadeiro e acaba encontrando a Michonne, né? E os dois meio que começam a conversar e se dar bem ali no meio desse meio tempo que os dois ficam perdidos. O Barry e o Ted sobrevivem ao ataque da prisão, né? Seguem juntos, um ajudando o outro a sobreviver, né? Um matando o outro. O Therese, que fugiu com as gurias, com a Mika e com a Lizzie, né? Que elas estão com a Judith, eles acabam encontrando a. Eles acabam encontrando a Carol, né? Eles acabam encontrando a Carol, que encontrou um lugar para ela, que a Carol virou uma sobrevivente nata depois do que aconteceu, né? Virou uma sobrevivente e ela acolhe todo mundo ali, leva junto, né? O Glenn, o Glenn acaba encontrando junto com a Tara, né? Fazia parte do governador, que ela não queria lutar, acabam se juntando ali e eles encontram o Abraham e o Eugene, né? Que tem uma história que o Eugene pode acabar com essa ficção e é por isso que eles estão indo para Washington para ele poder fazer isso, acabar com essa ficção e tudo mais. O que não é verdade, enfim. Que a gente acaba descobrindo, né, que não tem muita verdade. A Beth e o Daryl se embebedam, conversam um pouco, se tornam mais próximos, né? Ali, Tron. Só que logo o lugar onde eles estão é cercado por zumbis, eles são obrigados a fugir de lá, né? A Meg também acaba se separando do Bob e da Sasha. E uma coisa que todos acabam ouvindo falar é do Terminus, né? Eles acabam ouvindo falar do Terminus. O que é Terminus? Muitos dizem que é um lugar onde tem refugiados, né, e tudo mais. E o que acontece? O Daryl e a Beth acabam se separando e a Beth acaba sendo levada, né, por algumas pessoas e o Daryl, ele não sabe quem é e o Daryl fica meio louco querendo ir de atrás, mas ele acaba perdendo, né? Que eles acabam se separando também, eles meio que discutem e acabam se separando e, querendo ou não, antes que ele possa fazer alguma coisa, a Beth é levada para um outro lugar, tá? E aí que ela fica sumida até a próxima temporada, até a gente descobrir o que aconteceu com ela. É, exatamente. Ela fica desaparecida. Enquanto isso, a Carol, né, e o Therese começam a perceber que
uma das guriazinhas ali é um perigo pra si só. Por quê? Porque ela tem, não sabemos se ela tem esquizofrenia, alguma coisa, uma doença, mas ela tem tendências meio psicóticas, meio psicopatas, e ela acaba matando a outra guria, né? Ela, além de atrair um zumbi pra dentro da propriedade, que ela diz ser um amigo, ela acaba matando a outra guriazinha, que era amiga dela, né? Enquanto tava cuidando da Judite. E dizer que logo ela vai voltar. De novo, que não tem que se preocupar que logo ela vai voltar. Então eles não veem outra opção a não ser eliminar a guria. Porque ela tava se tornando além um risco pra ela mesma, um risco pra todos. Né? E é uma cena bem pesada, tá? Me pegou muito nessa cena. O Darren acaba se juntando ao grupo de motoqueiros também, de novo, depois que ele se separa da Beth. Grupo de motoqueiros, e mas no final, todo mundo acaba se achando, né? Tirando o Teresa e a Carol, todo mundo acaba se achando no mesmo lugar. Térmicos, né? Que eles acabam encontrando coisas assim que eles veem por enquanto tudo normal, sobreviventes, né? Uma coisa assim, mas o que acontece? Eles acabam vendo coisas que seriam dos amigos, que eles reconhecem as coisas que seriam dos antigos companheiros deles, né? E aí que eles questionam e aí que eles descobrem o que acontece no Terminus. Né? Que o Terminus é uma coisa meio brutal. E então termina essa temporada com eles sendo presos dentro de um vagão de trem, esperando para ver o que acontecia no Terminus. Sim, termina aqui essa temporada, só 16 episódios da temporada. Eu resumi o melhor que deu, tá? Porque essa temporada foi mais focada no quê? O governador tentando voltar, que ele é. Que de quebra ele acaba sendo morto pela Lily, né? Pela Lily mesmo, e acaba matando ele. E o pessoal simplesmente tentando se reencontrar depois de novo, né? E termina assim essa temporada, gente. Eu vou dizer que até aí a série tá mantendo o padrão, tá, sabe? A quarta temporada pra mim não é ruim, tá? Ela não é chata de assistir nem nada. Só que eu, às vezes, de vez em quando, eu faço alguma coisa no meio ali, quando eu assisto, né? Mas pra mim não é uma temporada ruim. Pra mim é uma nota 7, tá? Porque a série até ela tava mantendo um padrão de qualidade, por assim, pra mim, na minha perspectiva, né? Tava mantendo um padrão ali. E pra mim tava show, tá? Eu recomendo ainda assistir a série. Até que ainda é recomendável assistir, né? É isso, gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Deixa seu comentário, que eu sei que faz tempo que eu não trago vídeo de The Walking Dead. Faz tempo que eu não faço um resumo dessa série, tá? E é isso, gente. Espero que tenha ficado entendível, espero bem explicadinho. Vai ficando por aqui. Vai lá no outro canal, o LSS, que o Matheus também tá voltando a fazer os vídeos de jogos, ainda está lançando, tá? E logo ele vai voltar a fazer live. Então é isso, gente. Tchauzinho e se cuidem.